Oi, amadas! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer com vocês bolo no pote de leite ninho com chocolate. Vou começar aqui pelos recheios e eu vou começar pelo recheio de leite ninho. Vou precisar de 2 latinhas de leite condensado, 80 gramas de leite ninho e vou misturar muito bem esses dois ingredientes, né, como de costume, para ter aí um brigadeiro bem lisinho, tá? Sem pelotinhas aí de leite ninho. Feito isso, eu acrescento 140 gramas de chocolate branco nobre, tá? Não é cobertura. E 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas, então um total de 400 gramas de creme de leite, tá? E aí eu vou misturar tudo isso muito bem e vou ligar o fogo e cozinhar em fogo médio para baixo. E quando esse brigadeiro ele começar a ferver, você vai contar aí de 2 a 3 minutinhos, vai desligar o fogo e vai dar continuidade aí na receita. Ainda falta um ingrediente, que é o ingrediente que vai deixar esse brigadeiro mais molinho, mais cremoso, ideal aí para bolo no pote. Então, gente, chegando nesse ponto aqui, ó, eu já desligo o fogo e ele fica com essa consistência mais cremosinha. E daí a gente vai acrescentar nosso último ingrediente, né, que é uma caixinha de creme de leite. Então, para cada brigadeiro, eu acrescento meia caixinha, né, de creme de leite. Como eu fiz 2 receitas, eu estou acrescentando agora no final uma caixinha, 200 gramas de creme de leite. Vou misturar muito bem. Despejo em refratário, cubro com plástico em contato para não criar, né, aquela nata por cima e deixo esfriar antes de usar, tá? Então você deixa em temperatura ambiente, não precisa levar à geladeira, que ele vai manter a sua consistência bem cremosinha. E agora nós vamos para o nosso segundo recheio, que também é um brigadeiro. Vamos fazer um brigadeiro de chocolate meio amargo. Eu também vou precisar de 2 latinhas aqui de leite condensado. Vou fazer 2 receitas do meu brigadeiro. Acrescento também cacau, são 2 colheres de sopa ou em média aí 20 gramas de cacau. Vou misturar muito bem. Se você quiser peneirar o cacau, pode, porque vai ajudar a dissolver melhor essas bolinhas do cacau. Como o cacau ele é muito fininho, ele é mais difícil de ser dissolvido, então se você quiser, pode peneirar o cacau aqui nesse momento. Então eu vou misturar muito bem o cacau aqui no leite condensado, da mesma forma que eu fiz com o leite ninho, né? E agora eu acrescento 100 gramas de chocolate meio amargo, 2 caixinhas de creme de leite ou 400 gramas de creme de leite, misturo novamente e eu vou cozinhar esse recheio em fogo médio. E assim que esse recheio ele começar a ferver, você vai contar aí de 2 a 3 minutinhos, desliga o fogo e acrescento o último ingrediente, que é o creme de leite, para trazer mais cremosidade e também quebrar um pouco do doce do brigadeiro. Então, o creme de leite ele também ajuda a deixar o brigadeiro um pouco menos docinho, né? E também traz cremosidade para o nosso recheio. Então, gente, esse aqui é o ponto, tá? Que fica o meu brigadeiro antes de colocar o creme de leite. Agora eu acrescento o creme de leite, ele vai ficar mais molinho e também menos doce, né? E aí eu vou despejar em um refratário, cubro com plástico em contato e deixo esfriando totalmente antes de usar. Eu não coloco ele na geladeira porque eu acho que na consistência em temperatura ambiente fica melhor de ser aplicado aí no nosso bolinho no pote. E agora a gente vai fazer uma massa de chocolate aerada, é uma massa, eu vou usar a minha massa base, tá? Mas não é a massa que vai óleo. Então, vou fazer uma massa grande de 6 ovos, lembrando que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, nessa primeira etapa aqui, eu bati os ovos e o açúcar por 10 minutos exatos em velocidade média. E agora eu estou acrescentando o leite em temperatura ambiente. Aqui eu diminuo, né, a velocidade para velocidade mínima, acrescento o leite e é o suficiente. Eu não deixo esse leite batendo.
E aqui na nossa terceira etapa, terceira e última etapa, nós vamos acrescentar os secos da receita. Então, eu tô acrescentando a farinha. Como é uma massa aerada, eu gosto de peneirar a farinha e ir fazendo esse processo aos poucos, tá? Não acrescento de uma vez a farinha, vou acrescentando de 2 em 2 colheres, peneirando essas colheres e misturando com a ajuda de um fouet. Como a massa ela é uma massa aerada, ela tá cheia de ar, eu faço isso para evitar, né, de perder o ar da massa. Então, eu vou fazer esse processo até acabar toda a farinha e depois a gente dá continuidade acrescentando o cacau e o fermento. E agora eu estou peneirando o cacau, né? Se você for usar chocolate em pó 50%, aí você dobra a quantidade que está aí na receita, tá? Aqui na receita eu uso 30 gramas de cacau. Se você for usar o chocolate 50%, aí você vai usar 60 gramas. Então, é o mesmo processo aqui que eu fiz com a farinha. Peneiro o cacau e misturo levemente com a ajuda de um fouet até finalizar toda a quantidade aí de cacau, tá? Faço isso para manter aí o ar da massa, que é o que vai fazer a massa ficar bem fofinha, pois a gente tá fazendo, né, uma massa aerada, tá? Então, a gente tem que ter cuidado aí nesse processo aí de produção da massa, porque ela é uma massa mais delicada. E por fim, eu acrescento fermento, misturo levemente novamente, né? E a minha massa aerada de chocolate já está pronta. Se você quiser fazer essa massa aerada sendo a massa branca, né? É só você diminuir a quantidade de cacau e acrescentar na farinha. E essa massa, gente, ela vai me render um tabuleiro aí 36 por 26. As medidas certinhas de altura, toda a medida do tabuleiro tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? E essa massa, ela vai demorar em torno de 30 a 35 minutinhos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. No caso dessa massa, eu pré-aqueço o forno, tá? Porque essa massa aerada, ela não pode ficar esperando em cima da bancada, como a minha massa base que vai óleo, tá bom? Gente, esse é o resultado da minha massa aerada de chocolate, ela fica extremamente fofinha. Ela é uma massa mais neutra, mas como a gente vai usar caldinha, né, uma caldinha doce e também recheios, ela é ideal para bolos recheados, bolos no pote, tá bom? Mas se você não quiser fazer aí como eu estou fazendo, esfarelando a minha massa, você pode cortar ela, né, com um cortador aí do tamanho do seu pote. E agora eu vou iniciar a montagem. Eu estou usando um pote de 250 ml, eu deixei aqui na descrição a marca do pote que eu estou usando. E eu vou colocar 2 colheres de sopa, né, de massa aí dentro de cada potinho, para ficar padronizado. Mas se você quiser também, você pode pesar essa massa, você coloca na balança, tira a tara ali do seu pote, né, e aí vai pesando a massa para ficar todos exatamente iguais. Feito isso, amados, agora eu vou regar essa massa, né? Eu fiz uma caldinha bem em conta, que é uma caldinha de água e açúcar. 1 litro de água, 8 colheres de açúcar e deixei ferver, né? Até dissolver todo o açúcar. E aí eu vou regar toda a minha massa. Não regue em excesso para não ficar aquela massa extremamente molhada, que fica até com aspecto ruim, tá? Então, rega o suficiente aí para ela ficar molhadinha, mas também com aquela textura de massa, né? Não muito molhada. Então, aqui eu tô regando as minhas massinhas. E agora eu vou começar a aplicar o recheio. Eu coloquei, né, em um saquinho o meu brigadeiro de leite ninho para facilitar a aplicação, mas se você quiser pode aplicar com uma colher também, que dá certo do mesmo jeito. Aí eu vou aplicando dessa forma aí, mas depois eu venho com uma colher para me acertar o recheio e ficar tudo bem arrumadinho, tá? E como eu falei pra vocês, agora que eu finalizei, né, a aplicação do recheio, eu pego uma colherzinha menor, tá? E aí eu venho acertando o recheio. Porque caso algum recheio não tenha chegado nas bordinhas aí do meu potinho, aí eu já chego com a ajuda de uma colher.
E agora, depois de ter aplicado a primeira camada de recheio, nós vamos aplicar a segunda camada de massa, né? E aí eu vou aplicar 2 colheres de sopa, né, de massa esfarelada em cada potinho, a mesma quantidade que eu apliquei da primeira vez. Gente, dessa forma que eu faço aqui, eu uso apenas 2 camadas de recheio e a massa fica no fundo. Mas tem muita gente que gosta de colocar o recheio no fundo, daí você vai precisar de 3 camadas de recheio, tá? E agora que eu já coloquei, né, a segunda camada de massa, vou regar ela também com a minha caldinha de água e açúcar. Se você quiser, pode fazer uma caldinha de água e leite condensado, caso seja a sua preferência. E tem receita aqui no canal. No vídeo que eu fiz de bolinho de leite ninho com geleia de morango, eu usei essa caldinha de água e leite condensado, porém ela tem um custo mais alto. Agora, gente, que já coloquei as 2 camadas de massa, vamos para nossa última camada de recheio. Então, eu coloquei também o saquinho meu brigadeiro de chocolate e eu vou repetir, né, aquele mesmo processo. Vou aplicar com o saquinho e depois eu venho ajeitando esse recheio aí com a ajuda de uma colher. E para decorar eu vou colocar granulado aqui por cima, mas aí você faz a decoração da sua preferência. E estão prontos aqui os meus potinhos, eu vou fechar aqui com a tampinha, né, que já vem no próprio potinho. Eu deixei na descrição, tá, gente? O tamanho do potinho e a marca que eu uso. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado desse potinho por dentro. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Se você não faz parte dos nossos grupos no Telegram, WhatsApp e no Facebook, os links estão aqui na descrição. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo.